20 de outubro de 2020, são 9 horas e 4 minutos. Essa aula de hoje eu vou falar sobre a modificação da Constituição, tá? Então, vocês já podem ver a importância da aula, né? E que a gente vai estudar hoje de que forma a Constituição pode ser alterada. Agora, antes de eu começar a falar da alteração da Constituição propriamente dito, eu queria passar um pouquinho de teoria para vocês, porque eu acho que sem essa teoria fica um pouquinho difícil vocês compreenderem o que eu quero ensinar hoje, tá? Então eu vou entrar só com uma teoria rapidinho, depois eu volto no tema. Aqui, ó, vocês podem ver que eu tenho a mutação constitucional, 2, a revisão constitucional e 3, a reforma constitucional. E eu vou explicar para vocês de que forma que essas modificações se operam, mas vou pedir licença para ensinar um pouquinho de teoria para vocês, tá legal? Pessoal, o que é uma norma jurídica? Ó, o pessoal entrando aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Adriano. Tem essa moça de óculos também que no seu nome é você mesmo. Não sei, não. Vamos lá, pessoal. O que é uma norma jurídica? Vocês têm ideia? Ó, presta atenção comigo. Gente, o direito se manifesta através da linguagem. Aliás, isso não é novidade nenhuma, porque, veja bem, o direito ele não é criado pelo homem. Qual que é a única forma de manifestação do intelecto humano? Não é através de linguagem? O homem, ele manifesta, o intelecto humano é manifestado pela linguagem. Tanto é que todas as ciências são feitas de linguagem. Ok? Então, o direito, como o direito ele é construído pelo homem, o direito também se manifesta pela linguagem, tá? Lá no direito tributário, eu vou voltar nesse tema com vocês e vou fixar melhor os conceitos para vocês. Agora, olha só. Linguagem é texto. Linguagem, o texto linguístico, né, ele é composto de signos, né? Que são palavras que possuem significados, né? Então, casa, cavalo, sala de aula, todas palavras e expressões que possuem significados. Agora, as palavras e expressões, muitas vezes, elas são polissímicas, ou seja, elas têm vários significados. E todo mundo que quer compreender um texto, todo mundo que toma contato com um texto e vai ler um texto e vai compreender esse texto, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer um processo de... Se tiver no primeiro semestre, interpretação e produção de texto. Então, veja bem, todo texto, quando você toma contato com ele e você vai começar a ler o texto, você vai buscar compreender o que está inscrito naquele texto, você vai fazer um trabalho de interpretação. Você vai interpretar o texto para compreender qual é o conteúdo da mensagem que o escritor tentou passar para vocês, ok? Agora, eu pergunto a vocês, vocês abstraem o sentido do texto ou vocês constroem o sentido a partir da interpretação do texto? Não estou ouvindo, Ana. Eu falei por construção do sentido de texto. Então, você constrói o sentido do texto, mas as palavras que compõem o texto não vão te dar uma ideia também? Sim. Base. Na verdade, é uma dialética, né? Porque, veja bem, é claro que as palavras que estão no texto possuem significados, né? Agora, também, por outro lado, é evidente que você, ao ler e interpretar um texto, você coloca muito do que você
tem naquele texto, concorda? Porque você, quando vai interpretar um texto, você tem conceitos sobre aquilo que aquele texto está dizendo. E esses conceitos daquilo que o texto está dizendo vão ser super importantes para você, não é isso? Sim. Então veja, quando nós interpretamos um texto legal, na verdade, nós estamos construindo sentido para um texto a partir das palavras que compõem o texto, mas a partir também das nossas ideias. Das ideias que nós temos a partir daquele assunto, daquele tema. Ok? Então, por isso que eu coloquei para vocês aqui, ó, 3 planos. O plano da literalidade, o plano da significação e o plano das normas. Então, gente, o plano da literalidade é o texto. É o texto da Constituição, é o texto da lei. Você se depara com esse texto e você vai interpretá-lo. Você vai procurar entendê-lo. Então, você vai fazer o quê? Uma construção de sentido das expressões que estão no texto. Quando você constrói esse sentido, você sai do plano da literalidade e você vai para o plano das significações. Você começa a ler o texto e fala, isso quer dizer isso, aquilo quer dizer aquilo. Então, você começa a compreender. Você começa a construir as significações daquele texto. Então, veja, você já sai do plano da literalidade e já vai para o plano das significações. Agora, quando você realmente compreende aquela mensagem que está ali naquele texto e você acaba por organizar aquela mensagem numa estrutura lógica que é comum a todas as normas, então nós vamos dizer que você construiu a norma jurídica. Então, veja, a partir da interpretação do texto legal, você constrói o seu significado e, com esses significados, você constrói a norma jurídica. E a norma jurídica, gente, ela pode se apresentar na forma de princípios ou na forma de regras. Então, o que seria um princípio? Seria um valor altamente relevante para o direito. Os princípios, né, eles são bastante abstratos. A Constituição é inundada de princípios, né? Às vezes, a partir de 1, 2 palavras da Constituição, você escreve um livro. A República Federativa do Brasil. Então, o conceito de república é super extenso, porque a república é um princípio. A federação é outro princípio, é outro universo, tá ok? O consiste no Estado Democrático de Direito é outro universo. Então, vocês vejam que os princípios são normas jurídicas, mas que possuem, assim, uma abstração muito grande. E são normas jurídicas que possuem uma carga valorativa muito grande também. Então, esses princípios eles vão acabar norteando a produção do segundo tipo de normas, que são as regras. Então, nós vamos ter, por exemplo, o princípio da igualdade, princípio da justiça, princípio da segurança jurídica, princípio da isonomia, né? Existem vários princípios, né, que são ideias, são valores, são limites subjetivos estabelecidos pelo legislador que vão dar fundamento para a construção das regras. Gente, a regra jurídica ela já não é tão abstrata quanto o princípio. A regra jurídica já tem uma estrutura lógica mais fechadinha. Ela tem 2 termos, o termo antecedente e o termo consequente. No termo antecedente, eu tenho a descrição de um fato. E no termo consequente, eu tenho o dever ser de uma relação jurídica. Então, na verdade, um termo implica o outro. O que a regra diz? Se o fato X ocorrer, eu quero a relação jurídica Y. Estão me entendendo? Dê um exemplo aí para mim aí de qualquer ramo do direito. Alguém poderia dar um exemplo para mim? Direito trabalhista. Fala, Luciano. Direito trabalhista? Ótimo. Direito trabalhista. Dado o fato que eu contratei você para trabalhar para mim, deve ser que eu registre
a sua carteira. Dado o fato que você trabalha para mim, você não pode cumprir mais do que uma jornada de 8 horas diárias. Se você trabalhar mais do que 8 horas diárias, eu tenho que te pagar hora extra. Dado o fato que você trabalha para mim, você tem direito a férias anuais de 30 dias remuneradas. Dado o fato que você trabalha para mim, se eu quiser dispensar você sem justa causa, aliás, dado o fato que você trabalha para mim, eu tenho que depositar 8% do valor da sua remuneração numa conta na Caixa Econômica Federal vinculada ao seu nome, que é o FGTS. E se eu quiser dispensá-lo sem justa causa, eu tenho que pegar o valor que eu depositei lá ao longo de todo o nosso contrato de trabalho e depositar mais 40% de indenização. Então, veja, tudo isso são regras, percebe? Dado o fato tal, relação jurídica tal. Dado o fato tal, relação jurídica tal. Dado o fato que você matou alguém, deve ser que você vá para a cadeia. Dado o fato que você causou prejuízo a alguém, deve ser que você repare. Dado o fato que você degradou o meio ambiente, deve ser que você repare. Percebe? Dado o fato que o seu pai faleceu, deve ser que você receba a sua herança, juntamente com os outros herdeiros. Dado o fato que você é casado na comunhão universal de bens, todos os seus bens devem se comunicar com o cônjuge. Estão entendendo, gente? Alguém quer dar outro ramo do direito para mim, como exemplo? Veja, todas as regras jurídicas, elas possuem essa estrutura lógica dualística, antecedente que implica o consequente. O ordenamento jurídico ele fala assim, se isso aqui ocorrer, eu quero essa consequência. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, vejam, a partir da interpretação dos textos legais, nós vamos construir o sentido desses textos e vamos chegar nas normas jurídicas. As ideias norteadoras do ordenamento jurídico, aquelas ideias com elevada abstração, elevada carga valorativa, são os princípios. E a partir dos princípios, nós construímos as regras que vai descrever um fato e vai prescrever uma obrigação, caso ocorra aquele fato. Tudo bem? Será que vocês compreendem agora que o legislador produz texto? O legislador acha que faz norma, né? Mas o que o legislador faz é texto. Gente, quem é que constrói as normas jurídicas? Sociedade? Mas que sociedade, Yasmin? Você, Yasmin, você pode construir uma norma jurídica? Não sei dizer, professor. Se você pegar um texto de lei, interpretar esse texto de lei e disser para mim que a partir daquela interpretação daquele texto de lei, você concluiu que se uma pessoa matar alguém, ela deve ir para a cadeia, você não construiu a norma jurídica? Sim. Sim. Agora, a norma jurídica que você construiu, ela tem força? Acredito que não. A norma jurídica que você construiu tem força para prender alguém? Não. Então, presta atenção aqui, ó. Não confundam o direito positivo com a ciência do direito. Veja, o direito positivo é composto de linguagem, tá? Que tem força prescritiva. É uma linguagem que não é feita por qualquer pessoa. Ela é feita por pessoa competente, mediante procedimento previsto em lei. Então, vocês vejam, quem é que pode produzir as leis? São os órgãos competentes, mediante procedimento legislativo. É isso que nós estamos vendo. Quem é que pode produzir os atos administrativos? Os funcionários públicos, os membros da administração pública.
E cada um deles possui uma competência diferente, concorda? O agente de trânsito pode fazer a multa de trânsito, o auditor fiscal de rendas pode lavrar um auto de infração por não pagamento de tributo, né? Uma autoridade sanitária pode dar um auto de infração porque a pessoa não tirou a água lá, água parada por causa da dengue. Então, vocês vejam que até mesmo nós podemos produzir direito positivo através dos contratos. Quando nós celebramos um contrato, nós estamos produzindo direito positivo. Nós estamos assumindo obrigações, ok? Quando eu interpreto um contrato, eu vejo um monte de regra jurídica ali. Né? E, por último, nós temos as decisões judiciais, o Poder Judiciário, que também vai produzir direito positivo. Então vejam vocês o seguinte, quando eu pego um texto de lei, esse texto de lei, tá? A partir da interpretação dele, eu vou construir as normas jurídicas. Mas eu só tenho competência para construir as normas jurídicas de contratos, porque eu não sou funcionário público, aliás, sou professor, né? Mas, enfim, eu não faço parte do judiciário. Então, quer dizer, a única norma jurídica que eu posso introduzir no sistema é o contrato. Eu posso, através de fundamentação no Código Civil, fazer um contrato social e fundar uma sociedade empresária com alguém, ok? Eu posso celebrar um contrato para prestar serviço para alguém. Eu posso celebrar um contrato de compra e venda com alguém. Então vocês vejam. Presta atenção no que eu vou falar. Gente, o direito positivo é aquela linguagem que vale, que tem força, que manda prender nas decisões judiciais, que te obriga a pagar a faculdade através do contrato de matrícula, que te obriga a pagar uma multa através de uma multa de trânsito, e tudo com fundamento na lei, que nós temos que obedecer às leis, as regras que estão nas leis. Agora vejam, existe um outro tipo de linguagem que também produz normas jurídicas, mas normas jurídicas que não têm a eficácia, não têm essa força prescritiva do direito positivo, que nós chamamos de ciência do direito, que é a doutrina. Então, vocês vejam, quando eu tenho uma lei, aí fala, a lei foi feita. Não, a lei foi feita, beleza. Aí, qual que é o primeiro passo quando uma lei é feita, uma nova lei é feita? Vai, o novo Código de Processo Civil, que entrou recentemente em vigor. Quando o novo Código de Processo Civil entrou em vigor, o que aconteceu, gente? Foi publicado? Ele foi publicado. A lei, novo Código de Processo Civil, foi publicado. Mas quando ele foi publicado, o que veio logo em seguida? Entrou em vigor. Não, sim. Não, entrou em vigor um ano depois, né? Não foi tão logo em seguida assim. Nova interpretação? Como que é, Ana? A nova interpretação daquela lei? Que quem fez no primeiro momento? O legislador. Não, veja, o legislador já fez a lei. O legislador fez a lei. Vai ser a ciência do O direito. Congresso? Não, mas o Congresso já fez a lei. Doutrina. Quero saber, depois que a lei foi publicada, o que aconteceu? A interpretação dela pelos doutrinadores? É isso aí, Maria. É isso aí. Veja, quando o novo Código de Processo Civil entrou em vigor, houve uma enxurrada de livros, de palestras, né, de cursos, de doutrinadores dizendo como é que funcionavam as regras do novo Código de Processo Civil. Não foi isso? Então, você tem lá os princípios da boa-fé processual, princípios, tem os princípios e tem as regras. Olha, se você sentenciou, tem 15 dias para apelar e por aí vai. Então, vocês vejam que, no primeiro momento, quem interpreta as leis e constrói as regras é a doutrina. Mas eu pergunto a vocês, as regras e princípios, ou seja, as normas jurídicas construídas pela doutrina, possuem eficácia prescritiva? Manda prender, manda soltar, manda pagar.
Diz que o recurso está deserto. O que vocês acham? Não. Não, não. Porque a doutrina ela faz ciência. Ela apenas descreve o direito positivo como o direito positivo deve ser na visão do doutrinador. Estão entendendo? Agora, à medida que os processos vão acontecendo à luz do novo Código de Processo Civil, aí vem o Poder Judiciário e começa a proferir as decisões com fundamento do novo Código de Processo Civil. Opa, aí é diferente. Aí não é mais treino, aí é jogo, entendeu? A doutrina, gente, é como se fosse treino. Por quê? Porque a doutrina está falando. Mas a doutrina ela fala, mas o que a doutrina fala tem uma força persuasiva. Olha, o Cândido Rangel de Dinamarca falou isso. Ó, o Cássio Scarpinella Bueno interpretou esse dispositivo dessa forma. Mas qual é a linguagem que vai valer mesmo? É a linguagem do Poder Judiciário, ao preferir as decisões judiciais. Estão entendendo? Entenderam, gente? Sim ou não? Professor, no caso seria a jurisprudência, né? Decisões judiciais? Sim. Elas vão formando a jurisprudência, né? Ok. Jurisprudência nada mais é do que as decisões judiciais. É que quando a gente fala assim, tem jurisprudência firmada. O que significa dizer que tem jurisprudência firmada? E tem um entendimento sobre aquilo nos tribunais? Porque, Maria, preste atenção. Ó, muita atenção. Sou eu, Carol. Muita atenção agora, hein? Ó, gente, 2 doutrinadores podem interpretar o mesmo texto de lei e construir normas jurídicas distintas? O que vocês acham? Pode 2 pessoas ler o mesmo texto de lei e construir normas jurídicas distintas? Sim. Sim. Claro, Sim. claro. Se eu pegar um singelo texto de lei e colocar para vocês aí, vocês vão olhar esse texto de lei e vocês vão ver rapidamente que esse texto de lei cabe múltiplas interpretações. Veja, um texto de lei, gente, ele não tem apenas uma interpretação possível, ele tem o quê? Várias interpretações. Então, vocês vejam, a partir de um texto de lei como o Código de Processo Civil, eu posso ter várias interpretações diferentes dadas pela doutrina e eu também posso ter várias decisões judiciais contraditórias, concordam? Porque assim como a doutrina pode construir normas diferentes a partir do mesmo texto legal, os diversos órgãos do Poder Judiciário também. Estão entendendo? E é por isso que, quando os processos vão subindo para os tribunais superiores, qual que é o papel dos tribunais superiores, que eu já falei para vocês? É pacificar a jurisprudência. E quando você fala que já temos jurisprudência nesse sentido, ou a jurisprudência, nesse caso, está pacificada, quer dizer o quê? Que o Poder Judiciário já se inclinou para uma certa interpretação e está interpretando aquele texto de lei de uma certa forma. Entenderam? Dúvidas? Gente, será que vocês entendem, a partir dessa aula de hoje, que vocês não podem confundir as normas jurídicas com o texto legal? Entenderam? O texto da lei, o texto da Constituição é um texto. Agora, as normas jurídicas é fruto da interpretação desse texto legal. E a norma jurídica pode ser construída por quem aplica esse texto legal,
e produz um ato administrativo, um contrato, uma decisão judicial, ou então essa norma jurídica pode ser produzida pela doutrina. É que a norma jurídica produzida pela doutrina não vai ter a força do direito positivo, porque é ciência, ela meramente descreve o objeto. Tudo bem? Agora, é claro que quem dá a última palavra é sempre o Poder Judiciário. Porque se eu interpretar o código e produzir um contrato com fundamento da minha interpretação do código, se a outra parte vier contra mim em juízo, o juiz não for na minha onda, eu vou perder, entendeu? Se a autoridade administrativa lavrar um auto de infração e eu entrar com uma ação anulatória e o Poder Judiciário concordar comigo, ele vai anular o auto de infração. Então vocês vejam que a última palavra na interpretação da lei, quem dá é o Poder Judiciário. E no caso da Constituição, é o Supremo Tribunal Federal. Professor, Oi. a respeito de súmula vinculante, quando não é vinculante, não é obrigatória a aplicação, o entendimento a respeito daquilo? Eu tenho tenho muitas dúvidas nesse sentido de súmula. É assim, ó. Súmula é uma recomendação. Tá? Um juiz de primeira instância, ele não tem obrigação nenhuma de respeitar a súmula de um tribunal. Agora, é de bom grado que ele respeite. Por quê? Porque se o tribunal sumulou, porque, o Yasmin, a súmula, ela é fruto de vários julgamentos reiterados no mesmo sentido, entendeu? Para você editar uma súmula, não pode ter um julgado naquele sentido. O tribunal começa a julgar e aí ele forma a jurisprudência num sentido e ele dá 100 julgamentos, 50 julgamentos naquele sentido. Aí chega uma hora que eles cansam. Ele fala, vamos fazer uma súmula? Estão entendendo? Agora, quando for súmula vinculante, aí é diferente. A súmula vinculante ela tem que ser obedecida por todos os órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública. Uma vez, o juiz perguntou assim para mim, doutor Muralha, o que é essa súmula vinculante que vale mais do que a lei? Eu já falei isso para vocês. Por que o juiz perguntou para mim o que é essa súmula vinculante que vale mais do que a lei? Porque, vejam, gente, a lei ele tem uma margem maior de interpretação do que a súmula vinculante. A súmula vinculante já é um entendimento técnico produzido por um tribunal. Então, é claro que eu também posso interpretar uma súmula vinculante de forma díspare, né? Pode ter uma súmula vinculante que eu olho e falo, eu entendi isso, a outra pessoa fala, não, eu entendi aquilo. Mas vocês concordam comigo que é muito mais difícil? Porque a linguagem da súmula vinculante ela é técnica, ela já está aplicando ao caso, ela está falando, ó, no caso assim tem que ser assado. Então, geralmente, para o juiz, a súmula vinculante vale mais de várias formas. A súmula vinculante não dá muita manobra para ele de interpretação. Estão entendendo? E por que eu estou gastando todo esse verbo aqui com vocês falando disso? Porque eu preciso ensinar para vocês qual é a primeira forma de modificação da Constituição. E a primeira forma de modificação da Constituição, gente, é a chamada mutação constitucional. E o que seria mutação constitucional? Veja, é a alteração feita pelo Poder Judiciário na construção de sentido da Constituição. Aqui não se altera o texto da Constituição, mas sim sua construção de sentido, sua interpretação. Ou seja, altera a norma. Gente, mais importante do que aquilo que está escrito na Constituição é aquilo que o Supremo Tribunal Federal diz que está escrito na Constituição. Porque vocês vejam, quem dá a última palavra na interpretação da Constituição Federal é o Supremo. Então, se o Supremo olhar e falar, não, isso aqui é assim, se interpreta assim, acabou. Estão entendendo? Então, o que é mutação constitucional? Existe uma matéria em que o Supremo Tribunal
interpreta o texto da Constituição de uma forma. Aí ele fala, para mim é assim. Ele constrói a norma jurídica a partir da interpretação do texto da Constituição de uma certa forma. Passado alguns anos, ele começa a olhar para aquele mesmo caso e ele fala, eu acho que não é assim mais. Por quê? Porque a sociedade evolui, né? A sociedade se modifica, os valores se modificam. Daqui a pouco o Supremo olha e fala, nesse caso, já não vou mais construir a norma assim, vou construir a norma assado. Opa! No momento em que a jurisprudência do tribunal se altera, ocorreu a mutação constitucional. Veja, eu já tinha uma jurisprudência pacificada em determinado sentido. E após um lapso temporal, a jurisprudência do tribunal muda. Ela passa a interpretar o texto de uma outra forma. Ou seja, a norma que estava em vigor, né? A norma construída pelo tribunal já não é mais a mesma. Aí nós vamos dizer que ocorreu uma mutação constitucional. Veja, alterou-se o texto da Constituição? Não. O texto da Constituição continua o mesmo. Ok? Mas o sentido mudou. Então nós vamos dizer que houve mutação constitucional. Professor, você pode dar um exemplo para a gente? Tem um exemplo top. Princípio da presunção de inocência. Artigo 15, inciso alguma coisa da Constituição. Ninguém será considerado culpado senão após o trânsito da sentença penal condenatória. Então, vocês vejam, existe um princípio, valores, abstração da presunção de inocência. Ninguém pode ser considerado culpado sem antes ser condenado. Aliás, sem antes que a sua condenação transite em julgado. Aí, com base no princípio da presunção de inocência, nós temos uma regra. Uma pessoa condenada em segunda instância, ela pode ou não pode começar a cumprir pena, apesar dela interpor recurso para o STJ e para o STF. Então, nós vimos uma aula aí, né, anterior. Lembra daquela aula que eu falei do Poder Judiciário? Lembra disso ou não? Eu mostrei para vocês aqui, né? Deixa eu ver se eu acho ela rapidinho aqui. Né? Eu mostrei para vocês que eu tinha o julgamento em primeira instância, feito por um juiz monocrático. Depois eu tinha um julgamento em segunda instância, lembra disso? Feito por um órgão colegiado no tribunal. E se eu perdesse... E se eu perdesse a causa no tribunal, eu ainda tinha o direito de interpor 2 recursos para os tribunais superiores. Lembra? Por que ele não abriu? Abriu. Aqui. No meu outro monitor. Calma aí. Aqui, ó. Lembra disso? Ó? Tribunal, primeira instância, segunda instância. Se eu perder em segunda instância, eu tenho um recurso especial para o STJ e um recurso ordinário para o STF. Então, vamos lá. Pelo princípio da presunção da inocência, uma pessoa foi condenada em primeira e segunda instância. Ela interpõe um recurso especial para o STJ e um recurso extraordinário para o STF. Vocês acham que ela já tem que começar a cumprir pena ou tem que esperar o trânsito em julgado dos recursos da ação penal lá no STF para ela começar a cumprir pena? Eu acho que ela poderia começar a cumprir a pena, mas a Constituição Federal diz que não, ainda não transitar, ainda falta 2 instâncias. Nossa, picou tudo que você disse, cara. Picou para todo mundo aí? Eu acho que você falou que você entende que tem que começar a cumprir pena. Mas Sim, sim. não é isso? Sim. Fala, Rosa.
Eu acho que deveria sim começar a cumprir a pena, mas na Constituição Federal diz que não, porque ainda não está transitado e julgado, ainda falta 2 recursos. Fala, Rô. O caso do Lula da segunda instância. Sim. Eu concordo com o Luciano também. Apesar de minha parte humana querer que o cara seja condenado, mas por esse princípio, por exemplo, não caberia, né? Olha só, mais importante do que está escrito na Constituição é o que o Supremo Tribunal diz que está escrito na Constituição. Então, olha só, Luciano, até 2009, a prisão em segunda instância era considerada constitucional. Até em 2009, eu não tinha problema no Supremo Tribunal Federal e o cara começar a cumprir pena após a condenação em segunda instância, hein? Não tinha problema. Aliás, esse era um tema que nem despertava a atenção de ninguém. Não era um tema que nem é um tema hoje, que é debatido, que é discutido, né? Não. O Supremo aceitava a prisão após a segunda instância. Por quê? Porque, a rigor, o recurso especial, o recurso extraordinário, eles não têm efeito suspensivo. Só que quando chegou em 2009, teve um HC de relatoria do ministro Eros Grau, que o Supremo chegou e falou: não, a pessoa não pode ser condenada após a condenação em segunda instância. Ela tem que aguardar o trânsito em julgado, porque a Constituição diz isso. E aí veio a Lei 12.403, que alterou o CPP, Código de Processo Penal, que passou a dizer a mesma coisa. Não, tem que esperar o trânsito em julgado para começar a cumprir pena. Só que quando chegou em 2016, no auge da Lava Jato, né, teve um HC julgado no Supremo e o Supremo falou que não, que podia prender após julgamento em segunda instância. Aí teve o julgamento do recurso extraordinário pelo plenário virtual, que falou que podia prender em segunda instância. Aí a OAB entrou com uma ação declaratória de constitucionalidade. São 2, dizendo que não, que tem que esperar o trânsito em julgado. Então vocês vejam que a partir de 2016 mudou a jurisprudência de novo. E aqui que o Lula foi preso. Até que em 2019, essas ações declaratórias de constitucionalidade propostas em 2016 foram julgadas. E o Supremo Tribunal Federal fixou a tese novamente de que a pessoa só pode começar a cumprir pena após o trânsito e julgado da sentença penal. Então, vocês vejam, até de 88 a 2009, prisão em segunda instância, normal, constitucional. De 2009 a 2016, é inconstitucional. De 2016 a 2019, é constitucional. E a partir de 2019, se tornou inconstitucional. Aqui, gente, você vê um problema que é o seguinte. Quando a gente fala em mutação constitucional, veja, isso aqui surgiu lá nos Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos, eles mudam a jurisprudência da Suprema Corte, mas essa jurisprudência da Suprema Corte ela muda depois de 100 anos. Tá ok? Então, a Constituição dos Estados Unidos é de 1787. E a Constituição dos Estados Unidos fala que o governo federal não pode intervir na indústria e no comércio realizado dentro dos estados. Aí, em 1929, tá, quase 150 anos depois, quando veio a crise da Bolsa de Valores de Nova York, aí a Suprema Corte norte-americana foi lá e alterou a sua jurisprudência. Então, você veja que a mutação constitucional ela pode ser, aliás, ela deve ser realizada pela Suprema Corte, porque ela atualiza a Constituição sem precisar alterar o texto. Mas veja, a jurisprudência do Supremo não pode vacilar de um lado para outro num período de tempo tão curto. Por quê? Porque isso traz insegurança jurídica. Manda soltar, manda prender. Manda soltar, manda prender. Percebam? Então, você veja, um espaço de tempo tão curto desse era constitucional, se tornou inconstitucional, virou a ser constitucional e agora é inconstitucional de novo.
Então, esse é o problema que a gente precisa tomar cuidado. Essa é uma crítica que a gente tem que fazer ao Supremo Tribunal Federal. Por quê? Ele pode alterar sua jurisprudência? É claro que ele pode alterar sua jurisprudência. Mas ele não pode alterar sua jurisprudência com uma velocidade dessa. Porque aí ele causa insegurança jurídica. Tudo bem? Dúvidas? Da minha parte, gente, eu também penso que a pena deve começar a ser cumprida após julgamento de segunda instância. Tá? E por que eu digo isso? Porque, apesar, né, de existirem 2 recursos ainda a serem analisados, mas eu penso que o papel do STJ e do STF não é rever as condenações de todos os condenados do país. Você concorda comigo? Todo mundo que foi condenado em segunda instância, ele vai entrar com recurso para o STJ e para o STF. Ele vai arrumar uma brecha, mas nem que seja para ele falar que o papagaio morreu, sei lá. Ele vai arrumar uma tese e vai entrar. E aí, atola os tribunais superiores de processo, o advogado vai entrando com recurso, e muitas vezes a pena acaba prescrevendo. Ok? Ademais, o professor Luiz Roberto Barroso ele fez um estudo e ele demonstrou nesse estudo que 1% das condenações são revistas nos tribunais superiores. Aliás, gente, a bem da verdade, as condenações que são revistas nos tribunais superiores geralmente são condenações de pessoas famosas, de pessoas importantes, né? Que são defendidos por aquelas bancas de advogados que vão jantar na casa do ministro, né? Que bate nas costas do ministro, né? O saudoso professor Newton, não sei se vocês tiveram aula com ele, ele falava para mim, vai você lá pedir um HC lá para o Gilmar Mendes, você vê. Ele brincava. Ele não conhece o HC da canetada na hora, entendeu? Mas, né, isso, para mim, também não é legal. Para mim, o papel dos tribunais superiores é cuidar dos casos mais importantes. É dar o norte, não ficar revisando todas as condenações. Ok? Agora, é claro que nós temos um efeito colateral. Uma pessoa ela pode ser condenada em segunda instância e depois os tribunais superiores podem rever a condenação. E aí ela cumpriu pena de graça? Tem isso aí. Né? Esse é o ponto negativo. Né? Para alguns, basta que uma pessoa seja condenada injustamente para justificar isso. Eu não penso muito assim. Eu penso que, de fato, eu acho que é um risco que a gente acaba correndo, porque senão o sistema não suporta. Concorda? Dúvidas, pessoal? Sim, professor, sobre a prisão depois de segunda instância, eles não estão julgando mais a veracidade dos fatos, se procede ou não. É só a condenação que eles averiguam, não é mais as provas. Já foram todas averiguadas, deveriam ter sido. É isso? Não é a ideia? Os tribunais superiores não analisam fatos, né? Não analisam, já foram analisadas. São questões de direito. É isso mesmo. Mas eles podem rever as condenações. O que, na minha concepção, a Constituição Federal está certa, obviamente, não deveria ser preso antes de transitado e julgado. Porém, somente quem tem dinheiro vai conseguir chegar a essas instâncias superiores. Não vai ser justo mais. Não é só quem tem dinheiro, sabe por quê? Porque a Defensoria Pública está aí, cara. A Defensoria Pública ela atua, e atua bem, e ela vai subir os processos, cara. O problema é que eu quero ver um processo de um defensor público ser analisado no plenário do Supremo Tribunal Federal, como é analisado o processo do Lula, que já... Cara, quantas sessões do plenário do Supremo Tribunal Federal já eles ficaram discutindo só questões do Lula? Depois é do Maluf, aí depois é do JBS. Eu acho que, entendeu? Essas questões têm que ser decididas pelos tribunais, e não pelos tribunais superiores. Os tribunais superiores têm que firmar a jurisprudência no sentido, e não ficar agindo. Eu acho, gente, que os tribunais superiores eles têm que
dar mais autoridade para as decisões dos tribunais, entendeu? O Supremo quer interferir em tudo, eles querem mexer em tudo. Tudo eles entendem que eles têm que... Sabe? Nos Estados Unidos, já falei para vocês, não é assim. Nos Estados Unidos, a decisão do tribunal, na maioria das vezes, é a que prevalece. Tá bom? Mas isso é uma questão cultural. Entenderam, então, isso aqui? Beleza. Agora, vamos lá. Existem mais duas formas de alterar. Agora são as formas de alterar o texto da Constituição. Não, Murad, eu quero alterar o texto da Constituição. Beleza. Para alterar o texto da Constituição, você tem que aprovar uma emenda à Constituição. Agora, o legislador constituinte originário, ele previu uma emenda à Constituição com um processo legislativo mais simples. Eu já falei para vocês que o processo legislativo mais qualificado, o processo legislativo mais dificultoso é o processo legislativo para aprovar uma emenda à Constituição, não falei? Eu falei para vocês, por isso que a nossa Constituição ela é rígida, porque nenhum outro tipo de lei é tão difícil para ser aprovado do que a emenda à Constituição. Agora, o legislador constituinte originário, no artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ele abriu uma possibilidade do Congresso Nacional elaborar emendas de revisão. Essas emendas de revisão foram feitas após 5 anos da entrada em vigor da Constituição. Então era mais ou menos assim, poxa, a Constituição entrou em vigor, mas, poxa, a gente pode ver depois de 5 anos que ela precisa de alguns ajustes. E esses ajustes podem ser mais facilmente realizados através de uma emenda revisional. Ok? Essa emenda revisão não precisava de 3/5, 2 casas, 2 turnos. Essa emenda revisão, né, porque para se emendar a Constituição, eu preciso que a emenda à Constituição seja aprovada nas 2 casas do Congresso Nacional, por 3/5 dos seus membros, em 2 turnos. Aqui a revisão constitucional não. Ó. A revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Ou seja, bastava que os membros do Congresso se reunissem em sessão unicameral, votassem a emenda de revisão, por maioria absoluta, e era aprovado. Só que quando chegou o momento de fazer a revisão, estourou um escândalo de corrupção no Congresso. Nada fora do normal, né? Nada estranho, né? Estourar um escândalo de corrupção no Congresso Nacional, né? Haja visto o nosso senador aí, né? Que colocou o dinheiro literalmente na poupança, né? Bom, mas de qualquer sorte, esse escândalo foi o escândalo dos anões do Congresso, que eram deputados, senadores lá do Nordeste, que tem uma estatura um pouco mais baixa, né? E eles tinham dinheiro de propina, e sabe o que eles faziam? Eles compravam bilhete premiado da loteria. Porque, gente, se você ganhar o bilhete premiado da loteria, você declara a sua declaração de imposto de renda. Está aqui, eu ganhei da loteria. Não paga imposto e o dinheiro está limpo. Então, esses caras ficavam atrás de gente na casa lotérica e falavam, a hora que um cara ganhar um prêmio, você me chama aqui que eu vou lá e dou um pouco a mais para ele, me dá o bilhete e eu fico... Olha o golpe dos caras. Deputado federal fazendo uma palhaçada dessa, cara. Aí perguntaram para um deles lá, o cara falou, o que eu posso fazer se eu sou um homem de sorte? Pô, mas o senhor ganhou mais de 100 vezes na loteria, eu sou um homem de sorte. O Brasil... Isso é o Brasil, né? É. Mas, enfim, infelizmente, esse escândalo aí acabou esvaziando a possibilidade de nós fazermos emendas de revisão. Mas, de toda sorte, algumas emendas de revisão foram feitas. Se não me engano, foram 8, ok? E agora, a emenda de revisão acabou. Não dá mais para emendar a Constituição através do voto da maioria absoluta em sessão unicameral, hein? Agora não dá mais, já foi, já era, perdeu o Playboy.
Agora, se você quiser alterar o texto da Constituição Federal, você deverá aprovar uma emenda à Constituição. E uma emenda à Constituição possui um processo legislativo bastante dificultoso e que eu vou passar a narrá-los aos senhores agora. Aqui. Bom, como nós vimos, o processo legislativo ele é composto de 3 fases. A fase introdutória, a fase constitutiva e a fase complementar. Então, na fase introdutória, nós temos a propositura. E a propositura pode ser feita somente por quem tem iniciativa legislativa. Lembra-se disso? A iniciativa legislativa é a atribuição que uma pessoa ou um órgão possui para propor um projeto de lei. Aqui, no caso de uma emenda à Constituição, quem é que possui iniciativa legislativa para propor uma emenda à Constituição? Veja, gente, são 3 situações. A primeira, que está aí no inciso 2 do artigo 160, eu já falo de cara para vocês. É o presidente da República. Então, se o presidente da República quiser propor um projeto de emenda à Constituição, ele tem iniciativa legislativa para tanto. E acaba aí. A participação do presidente da República no processo legislativo de emenda à Constituição encerra-se com a propositura. Por quê? Emenda à Constituição não necessita de sanção do presidente da República. Sanção é de lei, não é da Constituição. É claro que o presidente da República, através do seu partido, ele pode atuar no Congresso Nacional para ver uma emenda do seu interesse aprovado. Mas ele não participa mais do processo legislativo. A única forma que o presidente da República pode participar do processo legislativo de uma emenda à Constituição é propondo a emenda. Tudo bem? Agora, fora o presidente da República, quem mais possui competência, quem mais possui iniciativa legislativa para propor uma emenda à Constituição? Isoladamente, mas nenhuma pessoa. A única pessoa no país que pode propor uma emenda à Constituição é o presidente da República. Por quê? Porque a segunda hipótese é caso 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal venham a propor uma emenda à Constituição. Veja, um senador e um deputado isoladamente não possuem iniciativa legislativa para propor uma PEC. Eu preciso de pelo menos 1/3 dos membros da Câmara ou 1/3 dos membros do Senado. E as assembleias legislativas, aliás, a maioria das assembleias legislativas, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros, também pode propor uma emenda à Constituição. Vejam, senhores, como é dificultoso o processo de emenda à Constituição. A própria iniciativa legislativa já bem estreita. Ou o presidente da República, ou 1/3 dos membros da Câmara ou do Senado, ou a maioria das assembleias legislativas. Tudo bem? Bom, proposto o projeto de emenda à Constituição, ele vai começar a tramitar no Congresso Nacional, preferencialmente pela Câmara dos Deputados. Na verdade, o projeto de emenda à Constituição só começa a ser proposto, só começa a tramitar pelo Senado Federal se for proposto por 1/3 dos senadores, tudo bem? Então, se a PEC for proposta pelo presidente da República, por 1/3 dos membros da Câmara, ou pela maioria da Assembleia Legislativa, ele vai começar a tramitar pela Câmara. Agora, se for proposto por 1/3 dos senadores, começa a tramitar pelo Senado Federal.
Lá no Congresso Nacional, o texto, para ser considerado aprovado, tem que ser aprovado por 3/5 dos membros da Câmara ou do Senado, ou seja, 3/5 dos membros da Casa Legislativa onde a PEC esteja tramitando, e em 2 turnos. Tá ok? Então, vou fazer uma conta com vocês aqui. Ó. Na Câmara dos Deputados, possuem 513 deputados. Quantos votos eu tenho que ter para aprovar uma PEC? 3/5. 513 dividido por 5 dá 102,6. Multiplicado por 3 dá 307,8. Ou seja, para que seja aprovada uma PEC na Câmara dos Deputados, eu preciso de pelo menos 308 votos. Tudo bem? Só que assim, eu voto uma vez, depois eu voto outra vez. Aí eu pergunto a vocês, tem que ter um período de tempo entre as duas votações? O que vocês acham? Eu posso votar tudo no mesmo dia. Voto uma vez de manhã, voto outra vez à tarde. O que vocês acham? Veja, a Constituição não estabelece, tá? A Constituição não fala nada. A Constituição fala apenas que tem que ser em 2 turnos. Agora, qual é o período de tempo entre esses 2 turnos? A Constituição não fala nada. Quem vai disciplinar isso é o regimento interno da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E no regimento interno, agora eu não sei se é da Câmara ou do Senado, parece-me que um fala em 5 sessões, tá? Só que daí é engraçado porque eles abrem uma sessão de manhã e votam a emenda, aprova. Aí encerra a sessão, no final da manhã abre outra sessão. Depois do almoço abre outra. Aí no meio da tarde abre outra. Aí vai chegando à noite, no finalzinho da tarde abre outra. Eles abrem e fecham, entendeu? E aí eu já vi emenda da Constituição ser aprovada na Câmara no mesmo dia, em 2 turnos. Eu acho isso um absurdo. Aliás, a bem da verdade, para que tem que ter 2 turnos? Vota logo por 3/5, acabou, aprovou, já era. Agora, se é que tem 2 turnos, é porque é para o cara pensar bem para ver se é isso mesmo que ele quer. É para pensar bem para ver se é isso mesmo que ele quer, tem que ter um período de tempo. Aí vai o Congresso lá e vota tudo no mesmo dia? Aí, sacanagem, né? Mas, não sei, só sei que foi assim, tá? Isso acontece. Agora, e se uma casa aprovar um texto, mandar para outra casa, e a outra casa alterar esse texto? O que acontece? O que vocês acham? Caçamos. Volta para a primeira? Tem que voltar, exatamente. O texto ele tem que ser aprovado nas 2 casas. Então, votei em uma casa, mandei para outra. Chegou na outra, mudou, volta para a primeira. Tá ok? Ah, voltou e mudou de novo. Volta de novo, entendeu? Até que o mesmo texto seja aprovado nas 2 casas. Infinitamente, tudo bem? Dúvidas? Bom, aprovado o texto da PEC no Congresso Nacional, a mesa diretora do Senado Federal e da Câmara dos Deputados vai promover a promulgação e a sua publicação. Ok? Não há que se falar em sanção do Presidente da República. Agora,
Se a PEC for rejeitada, aplicar-se-á o princípio da irrepetibilidade. Lembram-se dele? O que quer dizer? Que não pode repetir a mesma ideia e voltar ali para ser votado. Tipo, se foi negado para sempre. A não ser que mudem as coisas. Não, mas tem que mudar alguma coisa, só não pode ser exatamente o mesmo texto para voltar. É assim, ó. A matéria que foi objeto de PEC rejeitada pelo Congresso só pode ser objeto de nova PEC no ano seguinte, entendeu? É na sessão legislativa seguinte. Então, se, por exemplo, tiver uma PEC falando de reforma da Previdência e a PEC é rejeitada, opa, nova reforma da Previdência só no ano que vem. Tudo bem? E aqui não tem exceção, tá? Aqui o princípio da repetibilidade ele é absoluto. Nós já vimos atrás que ele podia ser derrubado, né, por maioria absoluta. Aqui não. Ok? Alguma dúvida? Professor, Oi. pode ser votado no outro ano, mas com o mesmo texto ou tem que ter alguma mudança? Pode ser o mesmo texto. O mesmo texto. Tá? Ah, obrigada. Agora vamos falar dos limites. A Constituição pode ser reformada ilimitadamente? Claro que não. Eu não posso reescrever uma nova Constituição, né? Como fizeram na época da ditadura militar, lá na Emenda Constitucional 1 de 69, né? E ele simplesmente disse que a Constituição passava a vigorar com a seguinte redação. Mudaram tudo, não é assim. Por quê? Porque existem limites. O primeiro limite é o limite temporal, e ele não existe, tá? Quer dizer, a Constituição pode ser alterada a qualquer momento. Agora, existem limites circunstanciais, que são situações específicas que a Constituição não pode ser emendada. Intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Caso a União venha intervir no estado, caso a União decrete estado de defesa ou estado de sítio, a Constituição, enquanto uma dessas três situações persistir, não pode ser alterada. Entenderam? No governo Temer, ele tentou fazer uma reforma da Previdência, lembra? E ele mandou um projeto, uma PEC, para o Congresso. Mas daí veio aquele escândalo da JBS e ele ficou sem força para aprovar a emenda da Previdência. Aí qual foi a solução dele? Ele interviu no estado do Rio de Janeiro, lembra? Ele fez uma intervenção na Secretaria de Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro. E aí, durante essa intervenção, a Constituição não podia ser emendada, então o trâmite da PEC parou. Aliás, gente, é uma coisa interessante, porque, veja bem, se a União estiver intervindo no Estado, se eu estiver no estado de defesa, estado de sítio, a PEC ela pode tramitar pelo Congresso, só que se for aprovada, não pode ser promulgada. Ai, meu Deus. Não pode ser. A PEC pode tramitar no Congresso, mas não pode ser promulgada e publicada, ou o próprio trâmite dela fica freado. Estão me entendendo? O que vocês acham? Todo trâmite fica freado. Cara, eu confesso que eu não sei a resposta, tá? Confesso para vocês que essa é uma pergunta que me atormenta. Se alguém aí quiser fazer uma pesquisa e ver se acha aí uma jurisprudência, alguma coisa, e apresentar na aula que vem, eu fico até grato. Porque eu confesso para vocês que isso me traz dúvida. Porque, veja, quando a União decreta intervenção federal,
quer dizer que todos os projetos de emenda à Constituição ficam trancados? Ou não? O Congresso pode continuar discutindo esses projetos, só que ele só não pode promulgar e publicar? Não sei. Porque eu lembro, no caso do Temer, ele tinha um assessor dele lá, o assessor dele falou, não tem problema, porque a gente decretou intervenção no Rio de Janeiro, mas depois que aprovar a PEC da reforma da Previdência, a gente suspende o decreto de intervenção por uma semana, promulga no Congresso Nacional, publica a emenda à Constituição e depois decreta a intervenção de novo. Pô, isso não existe, né? Isso é burlar a Constituição, né? A Constituição está dizendo que, no caso de intervenção federal, Estado de defesa, Estado de sítio, a Constituição não pode ser emendada. Então, eu acho que querer intervir, levantar a intervenção, emendar a Constituição e voltar a intervir, isso aí é brincar, né? Agora, se o Congresso não pode deliberar sobre PECs quando tiver uma dessas três situações, é algo que eu deixo aí para vocês pensarem. Tudo bem? Está muito cansativo? Beleza. Vamos lá. Limites formais. Quais são os limites formais para alteração do texto da Constituição? É exatamente, gente, o processo legislativo que eu acabei de falar para vocês. Esse processo legislativo aqui, ele tem que ser respeitado. Se esse processo legislativo não for respeitado, a emenda à Constituição será considerada inconstitucional. Só que daí ela é formalmente constitucional. Aí todas as normas que ela introduzir no sistema serão, consequentemente, inconstitucionais. Ok? Tem uma emenda à Constituição, eu acho que é a emenda 27 de 98, e o Supremo tem uma DIN lá, o Supremo está julgando, parece que ela foi aprovada na Câmara, foi para o Senado, o Senado alterou o texto e não voltou para a Câmara e aprovaram ela, promulgaram, entendeu? Parece que ela tem um vício do processo legislativo. Foi aprovado numa casa, remetido para outra casa, a outra casa alterou o texto, mas não voltou para a casa apreciar o texto alterado. Já aprovou e partiu para a promulgação. E está lá sob júdice do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Então, limites formais devem ser respeitados, que é exatamente o procedimento legislativo para aprovação de uma PEC. Caso esse procedimento não seja respeitado, então a emenda à Constituição será considerada formalmente inconstitucional. E, consequentemente, todas as normas por ela introduzidas na Constituição devem cair. Tá ok? Agora vamos aos limites materiais. Vejam, gente, existe limite material implícito e explícito. Olha só, o limite material implícito, explícito, o limite material explícito, você concorda que ele está no texto da Constituição? Agora, o limite material implícito, ele não está explicitamente no texto da Constituição, mas é uma construção doutrinária, a partir de uma interpretação sistemática da Constituição. E se essa construção doutrinária for acatada pelo Poder Judiciário, então ela passa a ter força. Concorda comigo? Veja que interessante. Olha só, eu não tenho um texto explícito falando daqueles limites. Mas a doutrina, a teoria da Constituição, ao interpretar sistematicamente o texto da Constituição, falou, ó, isso não está explícito na Constituição. Mas sem isso a Constituição não tem sentido. Então, cria-se os limites intrínsecos e
Poder Judiciário acatou. O Poder Judiciário acatou, aí está no sistema, entenderam? Bom, quais são os limites materiais explícitos? Também chamados de cláusulas pétreas, né? Estão lá no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal. Possui a seguinte redação: não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Então, veja, as cláusulas pétreas, gente, não é que elas são intocáveis, é que a emenda à Constituição não pode tender a aboli-las, ok? Não é uma simples alteração na feição do Pacto Federativo que tende a abolir o Pacto Federativo. Ok? Agora, vamos lá. Não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir. Senhores, pode o Supremo Tribunal Federal entender que uma PEC que tramita no Congresso Nacional tende a abolir uma cláusula pétrea e determinar a paralisação da análise dessa PEC? O que vocês acham? Pode tudo. Mas eu pergunto para você, Rose. O Supremo Tribunal Federal, ao determinar que o Congresso Nacional se abstenha de deliberar sobre uma PEC, ele já não está automaticamente ferindo uma das cláusulas pétreas, qual seja a separação dos poderes? Porque ele não está impedindo o Legislativo de exercer a sua função típica. Porque, veja, depois que a PEC se transforma em emenda à Constituição, aí o Supremo pode vir e declarar inconstitucional. Agora, enquanto a PEC ainda está tramitando, pode o Supremo Tribunal Federal virar e falar ao Congresso: para de analisar essa PEC aí, que ele tende a abolir uma cláusula pétrea. Será que essa decisão já não fere uma cláusula pétrea, que é a separação dos poderes? Tá? Então, esse é outro tema muito debatido na doutrina e na jurisprudência. Mas o Supremo Tribunal Federal ele vem entendendo ser possível que um parlamentar entre com mandado de segurança no Supremo, pedindo que o Supremo paralise a deliberação de uma PEC porque ela tende a abolir uma cláusula pétrea. O Supremo aceita isso, tá? Mas, sinceramente, o Supremo só vai colocar a mão nessa cumbuca se o negócio for muito feio, concorda? Porque arrumar uma briga com o Congresso tremendo. Ok? Então, vejam, gente. Lembra da interpretação literal? Se eu interpretar literalmente a Constituição, o Supremo, a qualquer momento, fala: para analisar isso aí, que tem de abolir cláusula pétrea, acabou. Mas não é assim. A interpretação do texto da Constituição nem sempre pode ser literal. Tem que ser sistemática, teleológica, histórica. Okay? Tem várias formas de se interpretar. Tudo bem? Então, aqui fica uma outra dúvida implantada na cabeça de vocês. O Supremo Tribunal Federal, ao determinar que o Congresso Nacional pare de deliberar sobre uma PEC, porque o Supremo entende que essa PEC tende a abolir uma cláusula pétrea, não estaria aí o Supremo ferindo uma cláusula pétrea? É uma duvidazinha também, eu deixo na cabeça de vocês. Ok? E cabe bastante discussão sobre isso. Não obstante... Professor, Oi.
Mas, tipo assim, se vai ferir a Constituição, né, vai ferir essas cláusulas pétreas, ela tecnicamente nem entraria em vigor, porque ela seria declarada inconstitucional logo em seguida. Então, Não sei. ou demoraria tanto tempo assim para ser declarada inconstitucional uma PEC, uma emenda constitucional que foi e aboliu alguma cláusula pétrea. Seria um Mano, assunto urgente? você não lembra aquela lei do estado da Bahia lá que criou o município de Luiz Eduardo Magalhães? Sem ter uma lei complementar em vigor? Não levou 6 anos para julgar? Ô, professor, mas aí não seria um negócio urgente? Sei lá, mexer na Constituição ser uma coisa muito mais urgente, não sei, do que decidir se a cidade é cidade ou não é cidade. Tá entendendo? Tipo, teria que ser vista aí a questão de urgência. Porque não pode simplesmente paralisar no meio do curso ali da aprovação. Daí tá ferindo a independência dos 3 poderes. Eu acho também, tá? Eu também acredito nisso aí, tá? Particularmente, eu também penso que o Supremo não pode impedir Deixar, assim. o Congresso Nacional de deliberar sobre uma PEC, entendeu? Uhum. Mas o Supremo aceita mandado de segurança, entendeu? Agora, para dar ordem, aí eu acho que tem que ser um negócio muito grave, entendeu? Uhum. Você concorda comigo que vai arrumar briga com muita gente? Com certeza. Né? Vai chegar no Congresso e falar, Congresso, pode parar aí que você não vai mais deliberar sobre essa PEC, porque essa PEC aqui tem de abolir uma cláusula pétrea. Eu acho que isso é muito temerário, entendeu? Eu acho muito difícil. Mas o Supremo vem aceitando mandado de segurança nesse sentido, tá? Certo. Beleza. Agora, vamos para os limites materiais implícitos. Gente, o limite material implícito é o seguinte: a titularidade do poder constituinte originário, ela não pode ser alterada. Ou seja, eu não posso fazer uma outra Constituição. Eu não posso rasgar essa e fazer outra. Eu tenho que respeitar essa Constituição e os seus limites materiais explícitos. É basicamente isso que quer dizer a titularidade do poder constituinte originário. Agora, a titularidade do poder constituinte derivado vai dizer o seguinte: a emenda o texto da Constituição só pode ser alterado pelo Congresso Nacional. Eu não posso aprovar uma emenda à Constituição e falar que daqui por diante o presidente da República pode emendar a Constituição. Quem é o titular do poder constituinte derivado? É o Congresso Nacional. Posso mudar essa titularidade? Não. Mas o Poder Judiciário... Não, o Poder Judiciário ele não pode alterar o texto da Constituição. Ele pode alterar o sentido. Mas o texto da Constituição, quem pode alterar é somente o Congresso Nacional. E eu não posso mudar isso. Isso também é o limite material implícito. Tá ok? E em terceiro, gente, é o próprio processo de reforma constitucional, bem como os artigos que estabelecem as limitações explícitas impostas pelo Constituinte originário. Eu não posso emendar a Constituição e falar que daqui por diante a forma federativa do Estado não é mais cláusula pétrea. Não faz sentido. Entendeu? Então, o processo legislativo de reforma da Constituição e a manutenção das cláusulas pétreas como cláusulas pétreas são chamados limites materiais implícitos. Veja, ninguém fala isso, mas tem sentido uma emenda à Constituição que tenda a abolir uma cláusula pétrea, né? Não tem sentido, concorda? Não tem como eu falar, não, a partir de agora, direitos fundamentais já não é mais cláusula pétrea. Tá? Se bem que eu vou confessar uma coisa para vocês, gente. Esse negócio de cláusula pétrea, eu reconheço a importância, mas eu fico com o pé atrás, sabe? Porque você vai sempre engessar o legislador do futuro. Eu não sei. O futuro é Deus pertence. Vai que lá no futuro nós venhamos querer a não ser mais uma federação. Não pode. Mas realmente, professor, isso tem que ser mantido. Concordo com você. Para a nossa realidade de hoje, eu concordo. Se bem que a nossa federação está bem abacalhada já, viu?
Nós já vimos já, né? A nossa federação ela é bem abacalhadinha, né? Federação mesmo é lá nos Estados Unidos, né? E mesmo lá nos Estados Unidos, a União tem uma força tremenda. Aliás, quando você fala de mutação constitucional nos Estados Unidos, uma das grandes causas de mutação constitucional nos Estados Unidos, Ana, é exatamente a concentração de poderes na mão da União. Sim, professor, o trabalho que você passou, que eu fiz o federalismo argentino. Olha, ele tá muito mais, assim, questão federalista, tá entendendo? Você compara com o brasileiro, você fica meio triste. Acho que lá a federação deles é bem melhor que a nossa. Nossa, a Federação Argentina, ela tá muito além, ela tá, tipo assim, muito próxima da americana, mas colocada no contexto social histórico da Argentina, sabe? Tipo assim, enquanto a gente já tá... A gente tentou fazer assim, se inspirar e a gente passou longe da inspiração, sabe? A gente parece que tá meio distante. É por causa da nossa história, entendeu? É por causa da nossa história. Porque nós já tivemos um império, cara. Nós tivemos um monarca. Depois nós tivemos 2 ditaduras, entendeu? Então... Por isso que eu falo, eu comparei com a Argentina exatamente por esse motivo, porque também foi império, teve sucessivos golpes militares, a independência dela foi, assim, por meio de ação do povo e tudo mais. E se você compara, são, assim, federações totalmente distintas. Mas eles não foram mesmo com o contexto histórico passado. Mas eles não foram império, hein? Não, tipo, a Argentina não foi império, mas ela era considerada extensão do reino da Espanha. Ela era vice-reinado da Espanha, ela foi considerada uma extensão. Legal. Professor, Oi. Mas é interessante isso que a Ana falou, né? Comparando esse federalismo, mas também nos dias de hoje é assim. Eu entendo que nós estamos bem atrasados por causa da nossa herança. É igual, ler aquele livro 1808 e afins, a gente começa a entender um pouco dessa misturona que é o Brasil, né? Esse caldeirão que é o Brasil, né? E só que assim, hoje na Argentina, Ana, eles vivem uma situação econômica, política, pelo menos na minha opinião, tá? Posso estar errada e vocês não concordarem, mas bem diferente da nossa. Não estou defendendo a política aqui não, mas assim... Não, jamais, não vou defender a política também não. Não, mas não é... Não, é só pra gente debater mesmo. Porque assim, por mais que eles... esse modelo, porque quando foi dividido, né? Portugal pegou uma parte, Espanha outro... História mesmo para a gente poder trazer aqui para o nosso debate. Hoje a Argentina, ela sofre o que o Brasil sofreu lá nos anos 90 com a inflação. Sim, a Argentina então, desvaloriza muito a moeda. Tem amigos brasileiros que trabalham lá que estão guardando dinheiro aqui para quando voltar ir lá só para o básico do básico, porque tá bem a inflação, a moeda de lá foi totalmente desvalorizada porque colocaram o dólar como segunda moeda nacional e daí esqueceu do peso argentino, foi totalmente desvalorizado. Jamais vou defender a Argentina nisso, só comparei o federalismo mesmo. A Argentina não, mas interessante que nós, brasileiros, com essa herança, né, de Portugal, igual o livro começa, né? Um rei, uma rainha louca, um rei medroso e tudo mais. Mas como é interessante essa parte literária e da nossa formação como, né, como brasileiro, por que nós somos assim, com os prós e os contras, como em qualquer outro lugar. É bem interessante, né? O refúgio de Portugal vindo para cá e etc. É bem interessante. Mas a parte boa é que nós somos muito criativos, né? Então, se a gente usasse para o lado bom das coisas, acho que a pandemia foi uma parte que eu vi bastante criatividade das pessoas que não podiam depender só de uma bolsa do governo, por exemplo. Então, tem muito potencial. Eu também, assim como o professor citou, espero que num futuro aí haja mesmo esse desafio para que as coisas melhorem e talvez mude, né, professor, de federalismo não, mas sei lá, tentar. Eu estou dizendo assim, porque hoje no Brasil o federalismo ele é fraco, né? Porque os estados... É que aqui no Brasil é tudo diferente, né? Porque aqui no Brasil os municípios parecem fazer parte do federalismo. Então, além de estado, tem o município.
Pô, mas na verdade, Estado e município é tudo na mão da União, entendeu? Então. É muito engessado, né, professor? Agora, a Argentina, culturalmente falando, eles estão bem na nossa frente, né? Do ponto de vista cultural. Culturalmente, sim. Culturalmente, mas assim, na parte da política, eu tenho parentes que moram lá, por isso que eu falo que a parte de questão de política, eles passaram por uma crise econômica horrorosa e eles estão ali tentando se levantar, mas o problema é que a Argentina ela passou por muita crise política muito junto uma da outra. Tipo assim, não teve aquele respirar assim. Culturalmente. E agora com a Covid, né, Ana? Eles foram muito mais incisivos, eles são muito mais rigorosos. Tinha que ter um papel explicando por que você estava saindo da sua casa não tá de só preso, uma pessoa sabe? mesmo. Então, nessa parte de federalismo é legal, né? Porque você vê assim que eles respeitam mais até do que nós, né? Professor, igual. Mas lá era por questão de status também. Porque lá a província ela tem muito mais poder do que a própria União. E lá o município ainda a doutrina fala que o município tem uma parte da doutrina que fala que o município não tem poder de ente federativo, mas as províncias mandam e elas deliberaram isso, basicamente. Cada província deliberou de um jeito, mas em tese, assim, foi quase tudo a mesma coisa. A Argentina, gente, há 100 anos atrás, o PIB deles era quase igual ao do Brasil, sabia? A Argentina, 100 anos atrás, era um país desenvolvido, cara. Um país top. E culturalmente, educacionalmente falando, eles têm muito mais formação do que a gente. Só que eles passaram por crises políticas que trouxeram uma crise econômica danada. Agora, por exemplo, a esquerda voltou lá, né? Aquela Kirchner lá e a turma dela. E na Covid eles fizeram um lockdown muito pesado. E o lockdown, gente, na verdade, ele apenas adia. Ele não resolve. E agora que eles estão tendo surtos lá. Agora começando a ter surto. Né? Ô, professor, mas é igual, olha como é a reviravolta, né? É bem assim, bilhete de loteria também, tudo isso. Porque você comentou, realmente, o PIB estava bem próximo do Brasil, e já a questão cultural muito mais avançada que a gente, por questão da educação, da cultura europeia ser mais latente neles do que na gente, né? Igual quando você disse dos Estados Unidos. Quando eu fui para lá, e eu fui para o Canadá também, os Estados Unidos é bem diferente, né, do Canadá, em aspecto do que a gente está estudando, mas eu digo assim, os Estados Unidos, eu lembro que eu li um texto de alguém aqui, um brasileiro, metendo pau no americano, metendo pau. E fui para lá com essa visão, assim, do americano ser um monstrinho, né, de ser um ser que se achava e tal. Só que quando eu cheguei lá, eu fiquei um mês. Então, eu conheci vários lugares e diferentes. Por exemplo, Nova York totalmente diferente, por ser uma característica, uma cidade muito grande, o pessoal quer dinheiro, correr atrás do prejuízo, etc. Então, eu nem compararia o Nova York, mas cidades menores, como você vê culturalmente, respeitando realmente as leis, respeitando limpeza, organização, lado de escada, metrô, tudo isso, como é realmente avançado. E que é possível, mas a gente, infelizmente, ainda está melhorando, mas precisa, tem um caminho ainda a percorrer. Mas vai chegar lá. Mais umas 2, 3 gerações chega, você vai ver. Bom, gente, essas eram as minhas considerações da aula de hoje. Essa questão dos limites materiais implícitos, tá? Eu coloquei para vocês aqui, está no Vicente Paulo, página 358, isso que é muito importante, tá? Isso aqui não está no texto da Constituição, é apenas entendimento da doutrina, tá? Estudem essa parte do processo legislativo da Constituição, que ele é bastante importante, cai bastante em prova. Tá bom? Muito obrigada. E vamos torcer, né? Para que a aula volte ano que vem, né? A gente saia desse... Né? Voltará.
Porque, assim, o lockdown, ele não... Vou parar de gravar.